Olá, seja muito bem-vindo ao quarto trimestre da Escola Sabatina do ano de 2012. O último trimestre é tempo de reavaliar tudo o que aconteceu durante o ano e já se preparar para o próximo ano. E enquanto você vai pensando, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você consegue levar todas as crianças, aliás, os pais das crianças do hall para os minutos prévios? Não é fácil, não é verdade? Por isso eu gostaria de dar uma dica para você. Você pode ter uma caixinha de MDF como essa ou fazê-la de EVA e cada sábado, quando a criança é entregue dentro da classe, você entrega para a pessoa que foi levá-la um cartãozinho como esse, onde você vai colocar um texto de Ellen White ou então do livro que você está usando para conversar com os pais. Dessa maneira, eles vão colecionar várias instruções importantes. Se for para um ano todo, são mais de 50 informações importantes que eles vão usar na educação dos seus filhos. Uma outra coisa interessante é que os pais ficam muito felizes quando ficam sabendo que vai chegar um bebê na sua casa. Por isso é muito fácil você saber quem está grávida. Nós temos uma dica também que deveria ser utilizada. Sempre que uma mãe começa a contar para todo mundo que ela está grávida, ela deveria receber enrolado, né, de alguma maneira, alguma coisa que pudesse prepará-la para receber a criança. Nós pensamos num livro de Ellen White, no caso aqui o livro Educação, pode ser Orientação da Criança, um outro livro que fale sobre educação e uma bibliazinha para ela já começar a contar para a criança sobre Jesus. A criança ainda no ventre, Ellen White fala bastante sobre a importância da influência pré-natal, então a criança dentro do ventre já pode aprender de Jesus. Depois, no dia em que a criança é apresentada na igreja, a mãe deve receber um pacote muito especial, um presente que ela vai levar para casa. Se você não deu a Bibliazinha ainda, é hora de dar uma Bíblia em feltro. Também, olha só, um cartão de dízimo para já você começar a separar uma parte daquilo que você gasta com a sua criança, como se fosse uma mesada para dar ao Senhor. Aqui tem o devocional das crianças Crescendo com Jesus e aqui dentro nós temos a lição da Escola Sabatina do Hall dentro de uma caixa. Dessa maneira você vai estar dizendo para a mãe que não importa que o seu bebê é recém-nascido, ele precisa aprender a amar a Jesus e que essa é a responsabilidade dos pais. Bom, além disso, nesse dia em que a criança vai ser apresentada, antes você deve dizer para a mãe, entregar para a mãe uma dessas bolsinhas, menino ou menina, onde ela vai colocar aqui dentro a oferta de gratidão, a oferta natalícia, a oferta do nascimento da criança. Nos tempos bíblicos, os pais levavam uma oferta especial para a igreja. E hoje também deveríamos agradecer por essa dádiva especial que é a criança. Um item que você precisa conversar bastante com os pais, naquelas reuniões que você faz com eles, é sobre a importância do culto familiar. Você já conhece muito bem a nossa bolsa, que já foi usada mais de uma vez, a bolsa do culto, que vai aonde você for, mesmo que seja nas férias, o lugar onde a família se senta em volta com as crianças para que o culto seja realizado em família. Mas nós temos outra dica agora, é uma outra bolsa, é a bolsa de oração. E essa bolsa de oração funciona da mesma maneira e o objetivo agora é que não só na hora do culto, mas os momentos em que a família ora antes de sair de casa, que a família ora antes de dormir, ao despertar, que a família, então, se assente em volta desse tapete, a família inteira, se assente não, se ajoelhe e orem juntos agora. Também temos como sugestão para os momentos de oração individual de cada criança, agora estamos pensando nos maiores, quem sabe, um tapetinho de oração, que pode ser usado no culto e a criança pode deixar ali do lado da cama para se lembrar de orar antes de dormir e ao levantar. Quem sabe esse aqui você pode dar para uma criança dos primários ou dos juvenis, que muitas vezes acaba orando sozinha antes de dormir. Falando ainda de oração, você já conhece o material da corrente de oração. Esse é para a classe e esse é para a criança levar. E ela vai girando aqui, ela vai rodando por quem ela vai orar hoje. Além disso, você também conhece a reguinha de oração. Também ela escolhe por quem vai orar naquele dia, nos momentos de oração. Para o culto, nós pensamos em colocar na porta
do ambiente onde está sendo feito o culto, no quarto ou na sala, esse item para que a criança se lembre que agora não é para conversar, não é para sair do cômodo, nem mesmo receber amiguinhos, porque a família está em oração. É o momento do culto. Dessa maneira, você está ajudando a reforçar a importância também da reverência. E temos várias dicas aqui sobre culto. Eu queria apresentar esse quadro primeiro. Você veja que essa família é a família Vieira. Eles têm até mesmo um brasão da família. Do lado tem a foto da família e aqui estão os momentos que eles vão usar durante o culto. Tem a parte de gratidão, tem os projetos da família pelas quais eles vão orar. Aqui é férias na praia, compra de um carro, formação de um pequeno grupo. Aqui tem o aniversariante, então vai o nome quando tem um aniversariante para eles orarem. Tem recadinhos do coração, que hoje quem está recebendo o recado é o papai. Pedidos especiais de oração pelo tio Abel para que ele pare de fumar. Depois tem ali quem é que vai dirigir o culto nesse dia. Então, cada um desses itens aqui, o número 1, por exemplo, é o Raul. Então, se hoje é o número 1, é o Raul quem vai realizar o culto. Então, o nome dele vai estar em evidência. Além disso, tem um momento para decorar o verso áureo, o verso para memorizar, e ele vai sendo colocado ali do lado. E ainda tem um espacinho ali para ele colocar a mesada. Ou seja, se ele recebeu a mesada essa semana, quanto que ele vai levar de oferta e de dízimo. E cada semana ele vai ver quanto que ele vai entregar de oferta. A mesma ideia está presente nesse quadro, só que neste quadro ele é interativo da seguinte maneira. A criança escolhe o que ela quer fazer primeiro. Se ela quer orar, se ela quer primeiro decorar o versinho, se ela quer cantar, se ela quer a história da Bíblia, se ela quer cantar uma música em outra língua, um momento de quebra-gelo. E o sábado é sempre um dia especial. Aqui está o outro painel com essa mesma ideia. Só que aqui, cada dia você coloca o bonequinho de por quem você vai orar. Por exemplo, aqui quinta-feira é o bebê. E na sexta-feira, pelo animalzinho de estimação, no caso, um cachorrinho. Tem o momento do agradecimento, aos amigos que você está orando, os 5 amigos de oração, e ainda um pedido especial. O momento da Bíblia, e aqui estão os versinhos que ele vai memorizando. E no sábado sempre tem que ser um programa diferenciado. Essa mesma ideia pode ser feita num quadro como esse, onde as crianças vão colocando imã, é um quadro de imã. Então eles vão colando aqui a atividade que eles querem. Esse aqui pode ser usado tanto para oração quanto a chavezinha. Momento de cantar, aqui é o momento da história, e a gente colocou os ímãs guardados dentro dessa bolsinha de plástico. Então, aqui está o emocionômetro. Se a criança está feliz, ela vai orar por um motivo feliz. Se ela está triste, ela vai orar por aquele motivo de tristeza. Aqui está o momento que ela vai cantar numa nova língua, pode ser em inglês, em japonês, em espanhol, e assim vai ser um momento bem interessante. Esse tipo de culto, as crianças podem até mesmo fazer assim. Você pode permitir que um dia da semana se trabalhe cada um desses itens. Por exemplo, um dia de culto só de cantar. Um dia de culto só de falar versos. Um dia do culto só de estudar a Bíblia. Então, poderia ser jogos bíblicos, concurso, adivinhar o personagem bíblico. E assim seria um culto muito dinâmico. Você poderia fazer para as crianças da sua classe esse mesmo material que ele vai usar, então, lá em casa, né? Você poderia combinar com as mães, quem sabe elas se uniriam para alguém fazer para as meninas e a mesma coisa pensando nos meninos. Você veja quanto material rico nós temos para incentivar o culto doméstico. Bem, eu não estou conseguindo fechar, mas eu vou tentar. Bom, continuando então. Agora, nós temos um professor que ora, você já viu, né? Ele incentiva a oração e ele também precisa orar. As suas crianças são as suas ovelhinhas que Jesus entregou para você cuidar. E que tal você colocar no marca-página dentro da sua Bíblia ou ao lado dela com o nome das crianças que você vai orar naquela semana ou naquele mês. Temos também um caderninho de oração para os maiores, quem sabe juvenis, adolescentes, eles podem ter o seu caderno, onde eles vão anotando o nome das pessoas por quem vão orar. E podem ter também um caderninho como esse com post-it, onde ele vai anotar o seu pedido e colar em algum lugar ali do lado da mesa, do lado da cama, com as pessoas por quem ele está orando neste dia. Além disso, eu gostaria de lembrar você que, por exemplo, se você está trabalhando na classe do hall, olha,
você pode pedir para a mãe que leve uma ovelhinha dessa e coloque grudado do banco ali, do lado onde está marcado o número da classe da escola sabatina. Ela pode pregar com uma fita durex. Então, na hora que a criança está chorando, a professora vem com a criança e olha, onde é que tem uma ovelhinha? Ali deve ter uma mãe da classe de rol. É só um lembretezinho. E agora queremos falar também sobre o culto. As crianças podem sair já da classe da escola sabatina carregando sua bolsinha, ou pegar na entrada, ou então depois da adoração infantil. Ela tem uma bolsinha, essa aqui é a do hall, como você pode ver, e dentro dessa tem um quadro para a criança desenhar, aquele quadro que você escreve com uma canetinha e depois você apaga. E as crianças do hall gostam muito desse tipo de coisa, porque eles não sabem desenhar ainda. E pode ter um livro como esse de histórias, né, que ela gosta de descobrindo os personagens e o cenário. Assim ela vai se entreter durante o culto na igreja. Nós temos uma bolsa para cada classe. Essa aqui, por exemplo, é a bolsa do jardim. O jardim já sabe, ou pelo menos tenta pintar, né? Como esse daqui que você está vendo. Tem os lápis aqui do lado. Então, esse é o material para o jardim. E temos um semelhante para os primários. Depois dos primários, é claro, eles já são grandes demais. Então, esse tipo de atividade já não serve para eles. Mas, enquanto eles são pequenos, é interessante que eles levem a bolsa para a igreja e depois entreguem na saída. Eu gostaria ainda de dar uma dica do que você pode dar de presente. Algumas igrejas dão presente no final do ano para as crianças, tipo um presentinho de Natal. Deveriam ser sempre presentes úteis. Para o hall, a gente pensou em uma esponjinha de banho. Dois tipos diferentes de esponja. Esse aqui é uma esponja para menino, mas a gente tem aqui um vermelhinho para menina. Além disso, para os maiorzinhos, eles poderiam ganhar lápis de cor, de maneira diferenciada. Esse é da menina e esse aqui é do menino. Por isso o azul e o rosa. E os lápis estão todos aqui. Isso é feito de tecido, é uma coisa bem simples. Pode fazer de TNT também. E uma outra opção seria entregar uma Bíblia de verdade, uma Bíblia como a dos adultos. E você pode trabalhar com a Bíblia até com os menores. Por exemplo, nós vamos estudar nesse trimestre a história do nascimento de Jesus. Então, eu estou aqui no livro de Mateus, no primeiro capítulo, e você vai dizer para a criança, a história que nós vamos estudar está aqui, ó, no livro de Mateus. Ele põe um ímã, veja que isso aqui são 2 ímãs, ó, papel imantado, então vai prender aqui e aí a criança, toda vez quando começa o culto, a mãe vai dizer assim para a criança, você sabe qual é a lição que estamos estudando, aonde está na Bíblia? E a criança vai encontrar então. Assim ela vai criando gosto por manusear a Bíblia e descobrir o que está escrito na palavra de Deus. São muitas dicas, não é verdade? Eu espero que tenha realmente colaborado para que você tenha, quem sabe, outras ideias e possa tornar bem atrativo, especialmente o culto familiar para as crianças da sua igreja.